Hoje é o 9 de julho. Várias coisas aconteceram. Se eu não me engano, o 7-1 da... Eu não sei se foi 8 ou se foi 9 de julho. O 7-1 da Alemanha também foi, né? Numa data como essa. Tô na dúvida aí, né? Então, vamos aqui explicar para vocês o que é esse tal de cerco de Piratininga. Aí a primeira coisa que a gente tem que falar é... O que é esse tal de Piratininga? São Paulo, quando foi fundada, isso eu tô falando o ano de 1562, isso aqui era mato índio. E bicho, planta, fruta, praia. O Brasil era isso, só. E foi fundada lá uma vila, São Paulo de Piratininga. E eu posso dizer o seguinte, Piratininga é mais ou menos como lugar onde há peixe seco. Ou, né, é um lugar onde seca peixe. Ou, explicando melhor, talvez seja um lugar onde o mar, a água retrai, pode ser de rio também. Os peixes ficam presos ali naquelas pocinhas d'água. A água seca com o tempo, o peixe morre. Aí o índio passa lá, olha aquele chão cheio de peixe seco lá e falou, ih, Piratininga. Sacou? Isso aí. Aí quando foi fundada ali, a região já era chamada de São Paulo de Piratininga. Isso era bastante comum, né, com os portugueses. Você fazia uma mistura daquele nome. Eles gostavam muito de fazer o batismo com um nome religioso, mas também com os nomes que os próprios índios davam ao local, né? Por exemplo, Atibaia é o lugar de águas paradas, águas fétidas, lugar de mumunha, Atibaia, né? E por aí vai, né? Tem muita coisa que é da língua dos índios, na nossa língua, que até hoje, né? Então, Piratininga ali era aquele lugar cheio de peixe seco, né? E a portuguesada estava lá, tinha fundado ali São Paulo de Piratininga, tinha um acampamento. Só que esse acampamento ficava bem no meio de um território que tinha uma penca de índio ali, né? E claro que isso não agradou muito ali os tamoios, né? E que decidiram que falou, olha, ordem de despejo. Tinha lá o cacique Xandaré, decretou uma ordem de despejo, né? E teve que uma força-tarefa para lá despejar os portugueses e a turma que estava lá, né? E já tinha sido fundada a cidade de São Paulo, os caras estavam começando a construir ali um povoado. Lembra, eu estou falando aqui dos anos de 1560, lembra que em 1527, 40 anos antes, já tinha acontecido a primeira eleição no Brasil, ali em São Vicente, tá? Já falei sobre isso aqui no meu vídeo exclusivo para membros, sobre os equipamentos eletrônicos de votação, voto distrital, sempre comento sobre isso, né? Então, em julho daquele ano, né, os tamoios foram liderados pelo cacique Aimberê. E não estava sozinho. Estava apoiado também pelos franceses. Aí você tem que dar um passo atrás e falar assim, então não foi cacique Xandaré que estava revoltado com os portugueses ali. Os franceses foram lá e fizeram a cabeça dos índios, apoiaram os índios para tirar os portugueses, né? Lembra que tinha essa disputa, né? 1565, ali a fundação do Rio de Janeiro, foi depois de uma porradaria entre franceses e portugueses, com os índios misturados, araribóia e por aí vai. A pancadaria comendo. Tinha índio apoiando os dois lados, tanto francês como português. E isso é muito legal. Cara, daria excelentes filmes. Eu não sei porque esse pessoal não faz filme bom assim, cara. O que não falta é história. Então, os franceses, junto com os tamoios, eles cercaram ali a vila, que era pequenininha. Fizeram um circo grande, cara, um circo ali de respeito. Milhares de guerreiros, né, determinados a cumprir a ordem do cacique Xandaré ali. E tirar aquela galera de uma vez por todas ali. Aí, por outro lado, lá dentro da vila, que tava ali os colonos portugueses,
com os seus aliados indígenas, todo mundo ali, dentro e fora tinha aliado, né? E o aliado do português era o Tupiniquim e o Guaianás, outras tribos, né? E a liderança da defesa ficou com um cara que... A história desse cara é sensacional. João Ramalho. Muito conhecido aí esse nome, João Ramalho. E era um português misterioso. Um cara cheio de histórias, umas paradas esquisitas, umas paradas misteriosas. Esse João Ramalho é um personagem interessantíssimo, né? Então ele já estava aqui no Brasil há muito tempo, muito acostumado aí com as terras, já tinha amizade com vários índios, tinha amizade com o cacique Tibiriçá. Me lembre de eu falar do cacique Tibiriçá daqui a pouquinho, né? Então eles eram um grupo menor, mas eles estavam encastelados ali. Isso aí é um princípio militar, assim, milenar. Você precisa de pelo menos 3 vezes mais força para invadir uma fortificação. Se eu tenho 1000 homens do lado de dentro, eu preciso de uns 3.000 do lado de fora. Isso é fato histórico, né? Tá espalhado aí pela história vários exemplos. Então, é bastante comum um grupo menor conseguir resistir a uma horda maior quando você está encastelado, né? Então, o Ramalho liderando a galera de dentro, né? Não estava sozinho também. Quem estava com ele eram os jesuítas, o Manuel da Nóbrega. Vê se você já ouviu falar desses nomes. Manuel da Nóbrega estava com ele. E um tal de José de Anchieta. Só que o Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta conheciam todos os índios. O de dentro e o de fora. Os que estavam atacando também. E eles tentavam fazer ali, a mediar ali, fazer uma diplomacia, pregando a paz, tentando negociar uma trégua, né? E, putz, o cerco durou semanas. E acabou a diplomacia, os tamoios começaram a atacar incessantemente a vila, que resistia ali. Eu nem deixei a imagem aí, vacilo. Os tamoios atacavam na vila sem parar, incessantemente, dia, de tarde, de noite. E a vila ia resistindo aí no limite dos recursos que eles tinham. Se os índios tivessem vencido, não existiria a cidade de São Paulo, que a gente conhece hoje. E se a vila conseguisse resistir, a cidade de São Paulo permaneceria existindo e crescendo. Então eles improvisaram várias defesas. É coisa de filme mesmo, aquele negócio de fazer barreira, cortar árvore, fazer madeira, preparar as armas de fogo, né? Deixar pólvora à vista, munição, gente, enquanto a gente dava tiro, outra pessoa colocava munição de novo no rifle, ali nas armas que ele estava usando, aquelas garruchas lá. E enquanto a porrada estava comendo, levou semanas. E eu acho que foi a grande sorte ali da vila. Começou a chegar reforço português vindo de outras partes, né, da capitania ali de São Paulo. E o jogo começou a desequilibrar. Ou seja, lá no começo da batalha, quando estava tendo a negociação, os portugueses já tinham mandado os emissários para as cidades mais... Cidades não, era tudo vila mais próxima. Dizendo que fudeu, toca chama o corneteiro e manda tocar fudeu, porque estamos cercados de índio aqui, vai matar todo mundo, os franceses lá, filha da puta, e o pau comendo, e os mensageiros conseguiram avisar as outras vilas em volta, né? E a porrada começou a comer do lado de fora também, mas era muita gente do lado de fora, tá? Muito índio. Depois de muita luta, muita resistência, né, os tamoios perceberam que eles não conseguiriam tomar a vila e finalmente eles começaram a recuar por interior ali das florestas. O cerco foi rompido e acabou a vila de São Paulo de Piratininga saindo vitoriosa, marcando um ponto importante ali para o elemento português que estava ali criando esse país que a gente vive hoje. E esse cerco de Piratininga, ele não é considerado somente, foi uma batalhazinha, não, ele é considerado um marco na consolidação da presença portuguesa na região.
e também uma prova da força e da resistência que moldou os rumos da história aí de São Paulo. A futura grande cidade de São Paulo nasceu assim no meio de uma batalha sangrenta, morreu um monte de gente, né? E assim, com bravura, um pouco de sorte, os colonos aí portugueses garantiram a permanência, escrevendo aí mais um capítulo na longa saga de conflitos e conquistas nesse Brasilzão que a gente mora hoje.